Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu geralmente estou acostumada a gravar, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês brinquedos que foram banidos por serem considerados perigosos demais para as crianças. E talvez, gente, alguns de vocês podem até conhecer esses brinquedos. Eu mesma, que nem tinha nascido na época que eles foram criados e banidos, conheço algum deles. Então eu tenho certeza que vocês também podem conhecer, já que um ou dois brinquedos que eu vou mostrar pra vocês fizeram parte da minha infância. Então talvez pode ter feito parte da infância de vocês também. Ao menos se você for uma criança que cresceu mexendo no celular. Porque se você for, você não conhece nenhum deles. Porque você não teve infância. Porque só quem foi criança raiz conhece alguns brinquedos que eu vou mostrar aqui hoje. Mas então, gente, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link dela vai estar na descrição do vídeo. O primeiro brinquedo que eu vou mostrar pra vocês é a Barbie grávida. E aqui diz, gente, que em 2005, o ano que eu nasci, o brinquedo foi descontinuado e proibido. E entre algumas críticas, gente, estava o fato que Midi apresentava de modo indireto temáticas adultas às crianças. E até mesmo o fato que a Midi não apresentava uma aliança no dedo. E de acordo com os grupos conservadores, as crianças interpretavam que a Midi engravidou fora do casamento. E o que eu acho disso, gente, é que as pessoas tinham razão em criticar essa boneca. Porque criar para as crianças uma boneca que está grávida só vai fazer as crianças ficarem curiosas sobre certos assuntos. Porque elas vão lá para seus pais perguntarem como é possível uma pessoa ter um bebê. E os pais vão ficar assim, sem saber o que responder para essa criança. Então, na minha opinião, as pessoas da época teve completamente razão em proibir essa boneca. Porque ela só incentiva pensamentos desnecessários para as crianças. Mas é claro, essa é a minha opinião. Vocês devem ter a opinião de vocês também. Próximo brinquedo, gente, é o boneco Fofão, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. E o boneco Fofão foi a polêmica que solou os anos 80, após encontrar uma estaca de plástico que servia como sustentação para a cabeça do boneco do Fofão. E em 2015, durante uma entrevista para o Mundo Estranho, Izumi Prieto, gerente de desenvolvimento da Mimo, revelou se tratar apenas um material para manter o boneco estável. Precisava desenvolver uma estrutura em que se fixava a cabeça. E, gente, eu vou confessar para vocês que eu nunca gostei do Fofão ou do boneco dele. Até hoje eu não consigo entender o que ele é exatamente. Porque o bichinho é feio que dói. E realmente os pais da época dos anos 80 tinham coragem de comprar essa coisa feia para seus filhos. Porque eu não teria, gente. Eu não teria coragem de comprar essa coisa feia. Pra vocês verem, eu acho a boneca da Annabelle, a boneca do Chucky e a esposa do Chucky mais bonita do que ele. Tanto que eu compraria a boneca da Annabelle, a boneca do Chucky, a boneca da esposa do Chucky, mas não compraria o Fofão. Gente, o bicho é feio que dói. A pessoa que criou ele não tava muito bem na cabeça não, gente. Com certeza não tava. Mas o que é o Fofão exatamente, gente? Porque até hoje eu não sei o que ele é. Um cachorro, um palhaço, um ser humano, eu não sei o que ele é. Com certeza dava pra fazer das crianças, gente. Olha essa cara feia. Um minuto, hora da pesquisa. O que o Fofão é? Aqui diz, gente, que o Fofão não é um bicho real, mas sim um personagem alienígena fictício, criado para um programa de televisão brasileira. E aqui também diz, gente, que ele tem características de vários animais, como as bochechas de um cão São Bernardo, o nariz enrugado de um porco, e o pelo das mãos e a cabeça de um urso. E além de um macacão que lembra um palhaço. E olha que eu realmente considerava ele um palhaço. Mas com certeza as crianças tinham pesadelo ao dormir abraçado com essa coisa. Porque eu teria. Agora vamos para mais um brinquedo, que é a boneca Hora do Lanche. Aqui diz, gente, que tudo que era colocado na boca da boneca seria ingerido. E aqui diz, gente, que para alimentá-la, as crianças colocariam comida de mentira na boca. E a boneca faria um movimento de sucção automático, incluindo cabelo e dedos. Gente, eu até entendo as crianças colocarem o dedo dentro da boca da boneca. Eu mesmo fazia isso com a minha boneca, fingindo que era chupeta, já que eu não tinha. Mas colocar o cabelo? Por que uma criança colocaria o cabelo na boca da boneca? Ao menos se a criança estava dormindo abraçada com a boneca. Porque aí o cabelo das crianças deve ter entrado em contato com a boca da boneca, que começou a sucção. O que acabou tornando a boneca um perigo para as crianças. Mas aqui diz, gente, que hoje em dia já existem novas edições da boneca, que não apresentam o mesmo perigo para o público infantil. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, gente, mas olha que bonequinha feia. Mas é claro que eu não acho ela mais feia do que o Fofão, gente. O Fofão vai estar no topo da lista de boneco feio. Porque entre ter uma boneca dessa ou ter o Fofão, eu prefiro ter uma dessa. E, gente, eu não sei porquê, mas ela me lembra bastante o seu barriga do Chaves.
Talvez seja o formato do rosto, mas me lembra bastante ele. Mas pode ser só coisa da minha cabeça, tá legal? Pode ser só coisa da minha cabeça, mas me lembra bastante mesmo, gente, o seu barriga. Deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo. E, gente, eu vi um vídeo na internet sobre essa boneca e ela realmente comia o cabelo das crianças. Eu vi um vídeo de uma mulher, gente, que testou essa boneca com o cabelo de uma boneca dela. E o cabelo da boneca, a gente ficou preso, gente. Não importava quantas vezes ela puxava, não saía. Então isso só me faz pensar. Imagine as crianças na época, quando isso acontecia com elas, gente. Eu acho que os pais tinham que cortar o cabelo das crianças para elas ficarem livres. Porque era o único jeito. Porque no vídeo que a mulher gravou, não importava quantas vezes ela puxava, não soltava. E o próximo brinquedo, gente, é um kit de exame de impressões digitais da CSI. Que eu não faço a menor ideia do que significa isso. Porém, gente, o brinquedo foi banido porque em seu kit incluía um dos minerais mais prejudiciais à saúde humana, o amianto. Eu acho que é assim que se pronuncia ele, amianto. E, gente, o que passou na cabeça de um ser humano de incluir um dos minerais mais perigosos no mundo em um brinquedo de criança? Me diz, o que passou na cabeça desse ser humano? Ah, eu vou colocar um mineral perigoso para uma criança brincar. O que passou na cabeça desse ser humano, gente? E dá pra piorar, gente. Por que diz, gente, que a periculosidade do material é tanta que manuseá-lo ou inalável pode causar diversos tipos de câncer? E mais uma vez eu vou perguntar, o que passou na cabeça de um ser humano em criar um brinquedo desses? Ah, porque eu quero incentivar as crianças às ciências. Deixando ela doente? É assim que vocês querem incentivar as crianças à ciência? Deixando elas doentes? Porque se for, vai em frente. Ou pessoa irresponsável. Eu nem culpo os pais por ter comprado esse brinquedo. Eu culpo as pessoas que criaram esses brinquedos. Porque os pais compraram, com certeza não sabiam o risco que os filhos corriam ao brincar com isso. Porque com certeza os pais tinham filhos que gostavam demais de ciências e essas crianças pediram o brinquedo para os pais. Os pais compraram sem saber o risco que os filhos corriam. Porque eu tenho certeza que se eles soubessem, eles não teriam comprado isso. E graças a Deus o brinquedo foi banido. Mas que vontade de bater nos criadores desse brinquedo, gente. Eu espero que eles tenham sido processados por isso. Nunca comprei esse brinquedo. Nunca comprei esse brinquedo, gente. E o próximo brinquedo, gente, apesar de ser dos anos 90, eu já tive bastante desse. É aquelas pulseiras bate-enrola. Eu aposto que até alguns de vocês teve um desses também. E o que surgiu como um objeto curioso dos anos 90 se tornou uma verdadeira febre. Mas entre os produtos oficiais e piratas surgiram alguns problemas. Algumas das pulseiras eram feitas com tiras de metais de baixa qualidade. E com o uso contínuo do objeto, o tecido que servia como proteção começava a se deteriorar. E por causa disso, ao longo do tempo, a tira podia cortar o pulso das crianças. Eu não me lembro disso acontecer não, gente. Eu não me lembro. Isso aconteceu comigo enquanto eu usava aquelas pulseirinhas? Eu acho que não, gente. Isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu com vocês quando eu era criança, quando usavam essas pulseiras? Nunca aconteceu comigo. Mas eu até entendo isso acontecer, gente. Porque você já abriu essa pulseirinha? Porque eu já abri e sei o que tem dentro. E o que tem dentro dela é aquelas fitas de obra. Sabe, aquelas fitas amarelas que tem número? Então, tem uma versão miniatura daquelas fitas lá. Bom, pelo menos o que eu abri tinha. Mas a gente não pode negar, gente, que essas pulseiras eram incríveis. Eu achava elas lindas. Eu enchia o meu braço delas. O próximo, gente, é um brinquedo que só uma criança raiz brincou. Porque eu tenho certeza que essas crianças de agora nem sequer encostaram em um. Que é nada mais nada menos que o estilingue, gente. Quem já brincou de estilingue quando era criança? Eu mesmo já brinquei várias e várias vezes. E aqui diz, gente, que o estilingue é um dos brinquedos mais antigos do mundo. E aqui diz, gente, que ele é um brinquedo de fácil fabricação e é necessário um elástico, um pedaço de madeira em formato de Y e uma pedra. E aqui diz, gente, que o brinquedo foi banido porque ele poderia ser interpretado como uma arma. Mas ele era uma arma. Vocês precisavam ver quantas vezes eu brinquei de guerrinha com meus primos com um estilingue. Tanto que uma dessas vezes eu fui acertada no olho. Tanto que eu acho que até por isso que eu enxergo meio embaçado nesse olho. Mas isso foi muito tempo atrás, porque eu acho que eu tinha menos de 10 anos na época. E sim, gente, o estilingue realmente é uma arma. E tanto que eu me lembro que me falaram uma vez que antigamente as pessoas usavam o estilingue para caçar. Mas eu confesso que eu não sabia que ele foi banido. É claro, já faz muito tempo que eu não via um estilingue, mas eu não sabia que ele foi banido. Eu só vim saber disso, gente, quando eu vim fazer essas pesquisas de brinquedos para o vídeo. Porque antes disso eu não sabia. Mas, gente, era muito divertido mesmo brincar de estilingue. Porque ele não servia somente para acertar os outros nos olhos. Mas também você podia colocar um montão de latinha na sua frente e tentar acertar com o estilingue, gente. Era muito divertido. E, gente, somente quem foi criança raiz de antigamente conhece a sensação que é brincar de estilingue. Essas crianças de hoje em dia não conhecem nada, não. Só sabem mexer no celular. O próximo brinquedo, gente, também é um clássico, que é um bate-bate. E a brincadeira é bem simples, gente. Mas na prática poderia causar sérios acidentes. O que é verdade, porque eu já tive um bate-bate
E eu acabei me machucando uma vez com ele porque eu deixei muito perto do rosto e acabou acertando a minha testa. Doeu muito, gente. Quase como eu tivesse caído de testa no chão. E ele causava um acidente, gente, porque manter o ritmo do bate-bate não era fácil. Somando o peso das bolas, poderia machucar os pulsos de quem brincasse com o bate-bate. O que é verdade, gente, porque eu conheço muita gente que acabou machucando o pulso por causa do bate-bate. Porque eles foram rápidos demais. E também, gente, você poderia se machucar parando o bate-bate. Porque como você foi rápido demais, para parar é um sacrifício. Então meio que tinha que parar sozinho. Aí você acabava se machucando porque as bolas iam para todos os lados e acabavam se acertando. Então concordo, o bate-bate realmente era um brinquedo muito perigoso, mas eu brinquei bastante dele. E esse aqui eu realmente sabia que foi banido, gente. E eu confesso, gente, que o bate-bate era um dos meus brinquedos favoritos. Porque depois de um tempo, as bonecas começaram a perder a graça. Então eu queria outros tipos de brinquedo. E o bate-bate foi um desses tipos de brinquedo. E era muito divertido brincar com eles, apesar de serem muito perigosos. E talvez, gente, eu vou ver se eu compro um bate-bate pra colocar aqui, ó, na nossa decoração. Mas então, gente, me diz nos comentários qual desses brinquedos vocês brincaram. Porque eu tenho certeza que se você tiver mais do que 20 anos, vocês devem ter brincado com um ou dois desses. Mas se você tiver menos, aí eu não tenho tanta certeza. Porque hoje em dia, se você pergunta pra uma criança o que ela quer ganhar de presente, ela não vai dizer que quer um brinquedo. Ela vai dizer que quer um celular ou um tablet. Eu sei disso porque eu conheço várias crianças que já fizeram isso. Mas sabe uma coisa, gente? Essas crianças não sabem o que estão perdendo. Não sabem quão incrível foi ser criança na nossa época. Cara, eu tô falando como se eu tivesse mais de 50 anos. Na nossa época, sendo que eu só tenho 20 anos. Mas realmente, gente, as crianças não vão saber como era brincar antigamente. Porque antigamente a gente brincava de muita coisa. Pique alto, pique esconde, pique bandeira, pique alto, pique gelo. A gente brincava de muita coisa. Mas uma criança de hoje em dia, a gente não conhece essa sensação. O quão divertido é. Mas então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor me diga. Porque vai ser um enorme prazer trazer mais conteúdos como esse pro canal. Porque ao longo da minha pesquisa, eu descobri vários outros brinquedos que foram banidos ao longo do tempo. Alguns brinquedos que eu nem sabia a existência e outros que eu nem sabia que foram banidos. A lista de brinquedos banidos, gente, é enorme. E se vocês quiserem mais vídeos como esses, por favor me digam. E, gente, antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links dela vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!